Hoje é dia 18 de novembro, estamos aqui na casa do Robinho, em Santos. Nós vamos conversar com a Vivian, a esposa dele. Essa é a primeira vez que ela fala sobre o caso em todos esses anos. Vivian, primeiro, obrigado por receber a gente aqui na sua casa. E eu queria saber por que você decidiu se manifestar sobre o caso nesse momento, depois de tanto tempo. Eu nunca gostei de aparecer, nunca gostei de me expor. Sempre foi muito claro, na minha mente que Robinho conquistou, né, sua carreira, sua fama. Ele era o famoso e eu não, então sempre gostei de ficar mais tranquila. Não tenho redes sociais, nunca gostei de me expor. Mas diante de tudo que tem acontecido, que eu tenho visto, e de tamanha injustiça, eu decidi falar. E eu também agradeço vocês por estarem aqui, me darem essa oportunidade de falar. É muito difícil para mim, por tudo isso que tem acontecido. Me desculpa se eu me emociono algumas Imagina. vezes. É que é tudo muito pesado para nós. Pela honra da minha família, pela nossa dignidade, para a gente poder andar de cabeça erguida na rua, porque eu estou ridicularizada, a nossa família está destruída, o Robinho está preso há 8 meses e ninguém sabe o que realmente aconteceu naquele lugar. Ninguém sabe o que realmente foi aquela noite e eu tenho tudo aqui. Eu acho que não tem ninguém hoje no Brasil que sabe mais desse processo do que eu. Então eu tenho todo olha, aqui são 12 mil páginas, né, aqui tem algumas coisas relevantes, importantes, e eu quero mostrar, porque aquilo que foi mostrado até hoje na televisão, tudo que criaram o Robinho um monstro. Ele não é esse monstro, ele não é essa pessoa que estão falando que ele é. Simplesmente acabaram com a carreira dele, tudo que ele fez até aqui, e ele virou um monstro, e eu tô aqui para mostrar tudo que eu sei, o que aconteceu naquele dia, e que as pessoas tentem ver um pouco, entender um pouco daquilo que se passou, do mal lado da nossa visão. Porque a gente está com a verdade, sempre estivemos com a verdade, só que até aqui disseram que não era para discutir o mérito do caso, se ele era culpado, se não era culpado. Que aqui no Brasil eles iriam discutir, analisar se deveria ou não homologar a sentença. E foi homologada a sentença contra a lei, né? Porque na nossa Constituição diz que ele não poderia ser preso no Brasil, e foi, da noite para o dia. Um dia foi o julgamento, o dia seguinte ele foi preso, e eu estou aqui há 8 meses, sem dormir, pensando nisso. Cada dia que eu durmo, acordo. 10 anos que eu estudo isso daqui, 10 anos que eu sei tudo que aconteceu. Nunca expus essa moça, nunca expus os amigos do Robinho. A gente sempre soube de tudo, eu acompanho rede social, tenho todas as fotos, acompanho tudo até aqui. Então, essa oportunidade que eu estou tendo com vocês é de mostrar o outro lado da história e a verdade que está com a gente. A gente vai ter oportunidade de entrar em todos esses detalhes ao longo da conversa. Eu queria que você começasse falando um pouco da história sua com o Robinho, como vocês se conheceram, a relação que vocês tiveram enquanto casal com o futebol, o Robinho desde muito cedo, nas categorias de base do Santos. Queria entender, muitas pessoas não sabem como vocês se conheceram. Sim. Meu pai era treinador de futebol, né, de futebol de salão, das categorias maiores, e o Robinho jogava pelo Portuários, né, ali 8, 9 anos nós tínhamos, e o meu irmão jogava numa categoria abaixo. Então aquela coisa de eu levava o meu irmão, quando meu irmão saía, entrava o treino dele e tudo, e começou aquela paquera, né, de adolescente ali. O meu irmão, uma época, saiu do Portuários, foi jogar no Beira-Mar, e depois de alguns anos nós voltamos, já com 12 anos, e aí ele fez uma brincadeira, minha irmã mandou uma cartinha falando que desejando boa sorte para o jogo, tudo, meu irmão entregou, ele dobrou a cartinha, falou assim: "Eu não quero a Midian não, eu quero a Vivi", brincando com o meu irmão, né, dele: "Ah, difícil, tal", aquela coisa toda, e ficou aquela paquera. Robinho foi o primeiro menino que eu beijei aos 12 anos, então eu conheço o Robinho na pureza da criança.
de criança, daquela brincadeira ali, sempre divertido, né. Eu tinha até receio, na verdade, de me aproximar muito dele, porque ele era muito sarrista, né. Eu falava: "Nossa, ele vai tirar sarro de mim". E foi o primeiro menino que eu beijei, aos 12 anos. Com 17 anos, aí aquelas idas e vindas, eu viajava com o balé, ele viajava com o futebol. Com 17 anos, nós assumimos o namoro, e aí eu não esperava que fosse acontecer tudo aquilo, que ele fosse ficar famoso. Ele se lamentava no sofá da minha casa que: "Poxa, não me dá uma oportunidade, falam que eu sou muito magro, muito franzino, que eu não vou conseguir jogar". E eu falei pra ele: "Tenha calma, o que tiver que ser, vai ser". E com 18 foi aquele boom das pedaladas, né. E foi uma loucura, o mundo aos pés, né, de um menino ali que cresceu na periferia de São Vicente, e estava com tudo ali aos pés. E eu fiquei ali do lado dele, né, tentando entender toda aquela loucura toda que estava acontecendo na nossa vida. E de lá para cá a gente tem essa história de 28 anos, então eu sei quem é meu marido, como ele é como marido, como pai. Todos vocês conhecem o Robinho dentro de campo. Eu conheço o Robinho homem, dentro da minha casa, com quem eu durmo todos os dias. Então, o pai que ele é, o filho que ele é, porque hoje o pai dele está doente aqui, está aqui em casa, eu que cuido, né, eu que tô agora eu virei filha, porque ele é filho único, eu virei a filha, virei pai e mãe, então eu que tô, né, cuidando de tudo. As pessoas falam: "Ah, ela tá com todos os bens, está cuidando". Gente, eu sou a esposa dele, eu sou a mãe dos filhos dele, e eu sei da inocência dele. Então é isso que as pessoas não sabem, da história que nós temos. Não tem nada a ver com futebol, com fama, com dinheiro, pelo amor de Deus. Eu podia estar em qualquer lugar hoje, longe daqui, com os meus 3 filhos, e sem querer saber dessa história. Não, eu tô aqui, eu vou lutar pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos. As minhas questões sexuais de desculpa, eu apertei aqui, de marido e mulher, nós resolvemos lá atrás. Quando houve o erro, que o erro foi a traição. Eu fui traída, né, hoje ridicularizada mundialmente, mas eu escolhi lutar pela minha família e seguir. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém esse mundo do futebol, né, o quanto vem de propostas e de assédio de todos os lados, não estou falando só de assédio de mulheres não, de tudo, de tudo. Então assim, é difícil para a pessoa também, né, conduzir tudo isso. Enfim, eu tô do lado do Robinho, porque eu acredito, né, porque eu estava lá, eu sei o que aconteceu e cada vez que eu leio esse processo eu tenho mais certeza. Aproveitando, queria entrar no caso em si, né? Você, até certo momento da noite, estava lá no dia do episódio pelo qual ele foi condenado. Eu queria que você contasse um pouco do que você viu, o que, que você se lembra daquele dia, como tudo aconteceu. Como vocês chegaram lá, por exemplo. Sim. Eh, o aniversário do Robinho é 25 de janeiro, ele não, como eu falei, não tem irmãos. Todo ano, alguns amigos iam para passar essa data com a gente, aquela coisa muito muito famoso, né, não dava para ir para todo lado, então a gente era muito frio janeiro, né, então a gente sempre recebia os amigos em casa, o clube dava umas passagens por ano, então a gente mandava os amigos. Eu falo os meninos, porque a gente conhece de anos, né. Eles foram para lá, chegaram lá dia 20. Quando foi dia 21 pela manhã, o Robinho falou assim para mim: "Ah, é aniversário do Rudinei. Você acredita que ele faz no mesmo mês que eu, tal?". O Rudinei era a primeira vez que estava indo para lá, o Rudinei e o Alex. O Rudinei era mais amigo do galã do que próprio do Robinho. E eu falei: "Ai, que bacana". Aí ele brincou, né: "Pô, ele é corintiano e nunca teve uma festa, vamos fazer uma festa para ele? Vamos fazer uma surpresa?". Falei: "Tá bom". Eu tinha já a empresa de decoração de festas lá, fazia a festa dos jogadores, do pessoal lá do Inter e do Milan. Peguei aquilo que eu tinha de material ali mais rápido, mais fácil, e falei para ele: "Então eu vou lá decorar". Ele foi para o treino, levou os caras com ele para conhecerem o Milanello, tal, tal, tal. Eu fui para essa casa, que é o Sil Café, fazer a decoração. Enchi balão lá, coloquei do jeito que deu ali na correria. À noite ele falou: "Vou jantar com eles", eram 5 rapazes jantando, eu falei: "Ah, vai com eles jantar, eu vou indo para a discoteca para recebê-los". Comprei aquelas coisas de fazer a surpresa, de estourar, tal, 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 era um camarote,
com 4 degraus, assim, acima da pista, né, onde o pessoal estava tocando. Era uma noite tranquila, de segunda-feira, chamava Serata Brasiliana, aonde os brasileiros tocavam um pagode ali. Nas fotos mostram que a gente tem tudo isso. Casais de pessoas mais velhas, não era aquela discoteca lotada de gente, um em cima do outro, não, não é nada disso. Um em cima do outro que eu digo todo mundo grudado, onde não se via as pessoas, escura. Não, era fazer uma ilha gastronômica ali com feijoada, o pessoal servia, o pessoal comia, bebia, escutava um pagode e ia para casa. Quando eu cheguei lá por volta de 10 e pouco da noite. Eles chegaram meia-noite lá, porque eu fui pegar bolo, levar o bolo, adaptar lá as coisas para recebê-los, né, posicionar a mesa, tal, tal, tal. Quando eles chegaram lá, era meia-noite em ponto, porque nós temos todas as fotos periciadas. Nós teve uma perícia onde consta que as fotos são verdadeiras, né, de um HD que eu fui atrás para tentar achar alguma coisa que pudesse nos ajudar daquela noite. Isso, como vocês falaram, não foi aceito pela justiça italiana, foi apresentado na Então, segunda instância e não foi aceito. em primeira instância, nós contratamos um advogado, né, indicação de um jogador muito influente lá do Milan também. O Robinho tinha muito receio de pedir para a diretoria do Milan, de expor essa situação, né, vergonhosa. Enfim, um jogador indicou, nós contratamos um advogado em primeira instância, fomos muito mal defendidos, né, fomos instruídos a não comparecer, porque eles falavam que corria risco de talvez ser preso ali, aquela prisão preventiva. Então, assim, é muito difícil você se defender em outro país, com outra cultura, com outra língua, né? Nós fizemos o que ele pediu para fazer. E eu me coloquei à disposição para ir lá. As fotos aparecem quando o Robinho é condenado em primeira instância. Nós estávamos morando em Belo Horizonte, fomos para a Turquia. As primeiras férias que nós tivemos, que eu vim para o Brasil, vim aqui no meu apartamento correr atrás de tudo que a gente tinha daquela época. E achei as fotos. E as fotos entram em segunda instância, todas periciadas, com todos os dados ali comprovadamente que aconteceu naqueles minutos que estão ali, porque isso é muito importante, porque a gente está falando de pouquíssimos minutos onde ela alega que aconteceu tudo aquilo. E não foram aceitas, foram desprezadas em todas as instâncias. Se uma pessoa tem direito de ampla defesa até a última instância, por que não foram aceitas? Então, nós temos tantas dúvidas e tantos questionamentos que eu não consigo entender, porque ali mostra e prova tudo o que a gente precisava, além de toda inconsistência, de todos os depoimentos dela, que nem não bate, são 4 depoimentos diferentes um do outro. A verdade é uma só. Se você sofreu um abuso, é aquela história ali, você não vai mudar a versão, e não é o que a gente vê aqui. E retomando a história sobre o momento que você chega lá, você Eu preparativos estava pra lá, festa. eles chegaram à meia-noite em ponto. Depois, né, que tomando conhecimento, eu vi que Mercedes mandou uma mensagem para o Cleito, tá aqui a mensagem. Ela já avisa que está lá antes das 23h08, ela coloca: a gente está aqui. Aí ele coloca: estamos chegando, a mulher do Robinho está com a gente. Fala com a gente quando ela for embora. Ela foi instruída a me esperar sair do local. Não, ela Naquele momento, concordou. você não conhecia, ela não sabia, que ela não percebeu a presença. Nada, não fazia ideia. Eu fui saber depois que ela já conhecia os rapazes de 1 ano antes, que tem, inclusive, as fotos aqui. O Galã e o Cleiton já tinham ido no ano anterior e já tinham saído com elas. Inclusive, o Cleiton já tinha se relacionado com a amiga dela, na primeira noite, dentro do carro. Eu fui saber disso muito depois. Durante esse 1 ano, de 2012 a 2013, eles mantiveram contato. O Cleiton mandava mensagem para ela, elas falavam que queriam vir para o Brasil, e ele falou que podia vir, que ele receberia elas aqui. Então, assim, ela não era uma desconhecida, e eles não eram desconhecidos para ela. Essa mulher mora em Bérgamo, em Romano de Lombardia, que é Bérgamo, 1 hora de distância até Milão. Ela saiu da cidade dela e foi até a discoteca ao encontro deles. Ela fala que era aniversário dela, mas ela saiu como se a gente sair daqui de Santos e vai até São Paulo comemorar o aniversário. Ela foi ao encontro deles.
E o Robinho até aí também não estava sabendo de nada dessa combinada deles aqui. Ele fala que eu só vou ficar 1 horinha, porque é normal da gente sair e logo ir embora. Normalmente o Robinho vai embora comigo. Nessa ocasião, infelizmente, ele não foi. E eles combinam. Ela coloca, ok, tá combinado. No primeiro depoimento, ela fala que ela ignorou essa mensagem. Tá combinado, ela combinou, tá escrito aqui, foi ela que apresentou isso. Ok. À 00:43 nas fotos, eu tô cortando o bolo, entrego o bolo para todo mundo, sento para comer o bolo, que eu lembro disso. Deu 1h10, eu falei: "Robinho, eu vou embora, hoje é segunda-feira, os meninos têm escola amanhã, você tem treino, vamos embora?" Aí falou: "Pô, meus amigos só vão ficar 5 dias, deixa eu ficar mais um pouquinho, tal". Eu não querendo ser a chata, né, a mulher chata de falar: "Não, você vai embora comigo", eu falei: "Tá bom, não demora, porque amanhã você tem treino". E o motorista me levou, eu já tinha ido antes com o motorista, estava com o meu carro, e ele foi para o carro dele, com os amigos no carro dele. O motorista me leva para casa, que é uma distância de 20 minutos, mais ou menos, o seu café da minha casa, e volta para deixar meu carro para os rapazes. E o Robinho vai embora com o carro dele. E o Robinho chegou bem, assim, vamos colocar aí, lógico que se passaram muitos anos, mas eu lembro claramente que ele chegou mais ou menos uma meia hora depois de mim em casa, contando que a distância são 20 minutos. Porque nesse dia, eu vi as crianças, deitei para dormir, eu tinha tomado um Red Bull, porque eu estava lá desde as 6 horas da tarde, para aguentar ali aquele... Eu não bebo bebida alcoólica, nada, tomei um Red Bull naquela noite. A hora que eu fui dormir, eu fiquei com meu coração acelerado. Sabe quando você está naquela ansiedade que não consegue dormir? Eu fui dar uma caminhada na esteira, porque eu sabia que o Robinho já ia chegar. Ele abriu a porta da academia e falou: "O que você está fazendo aí?" Aí eu falei: "Ah, eu estava não estava angustiada, talvez fosse até por causa da situação, não sei." E eu falei para ele: "Estou passando mal, eu vim dar uma caminhada." Ele falou: "Sai daí, pelo amor de Deus, vamos dormir." E nós dormimos. E os amigos foram aparecer em casa às 6 horas da manhã com o meu carro. E agora você vai entender toda a continuação. Isso é o que eu vi e até onde eu estava. Ela, no depoimento, alega que as amigas foram embora 1h30, mas as amigas falam que foram embora às 2h, então aí já tem contradição. Ok, 1h30 as amigas vão embora. Elas se aproximaram deles, Robinho está tocando ali, nas fotos mostra, ela já está ali na frente dançando, tal, com os amigos. Nas próprias fotos mostram meninas, outras mulheres, se servindo na mesa. A mesa era, assim, era de costume. Coloca a mesa aqui, né, dos brasileiros, dos amigos, e elas vinham e se serviam, porque as mulheres estavam ali, quer alguma coisa? Elas se serviam. Que ela se serviu também. Ela fala que ela foi embriagada, que deram a bebida para ela. Não, ela se serviu também. Eu não tenho a foto dela se servindo, mas tem foto de mulheres se servindo assim como ela. Foi seletivo? Ah, vamos nessa daqui. Essa daqui a gente vai embebedar, a outra não. Então, pelas fotos a gente já consegue ver. Ela fala que as amigas foram embora 1h30. A 1h56, ela está numa foto abraçada com o galã. O galã fala que beijou ela nessa foto. A 1h59, ela já está, 3 minutos depois, ela já está com Ricardo Falcon pela frente dela, Alex por trás. Eu entendo que se uma mulher está dançando com um homem pela frente e um homem por trás, ela já está dando indícios do que ela quer ali, né? Porque eu não vou dançar com 2 rapazes se eu não tenho intenção nenhuma com eles. Já havia beijado o galã e dançou agarrada com os 2. Na foto, a 1h59, mostra ela com o copo cheio. Ela fala que por volta de 2h ela começou a sentir falta de ar. Se ela começou a sentir falta de ar, por que ela não pediu ajuda? Por que ela não foi falar para alguém: "Estou passando mal"? Por que ela não foi embora? Ela alega que vai para fora para pegar um ar. Era frio de janeiro, era época de neve. Ela foi para fora para pegar um ar, alega que o Alex foi atrás dela e tentou beijá-la. E ela empurra. Ela empurrou, ela está sabendo o que ela está fazendo. Ela tem um apagão, segundo o depoimento dela, e ela se vê dentro de um camarim com o Alex ainda tentando beijá-la. Ela empurra, que aí ela tem força para empurrar, ela tem consciência de que é o Alex que está em cima dela ainda tentando beijar, e que o Robinho está junto. E que eles começam a abusar sexualmente dela e não dá detalhes de quem, o que fizeram exatamente. Mas sabe a camiseta que o Robinho estava vestida, com detalhes, porque ela fala que tinha um símbolo tribal, e que começam a abusar sexualmente dela.
que em um determinado momento o Robinho pede um preservativo, só que ela fala a palavra camisinha. A palavra camisinha é uma palavra brasileira, é totalmente nossa. Ela tinha consciência para entender a palavra camisinha? Se eu estou inconsciente, Robinho está sendo condenado por abusar sexualmente de uma mulher inconsciente. Como que uma mulher inconsciente consegue saber a palavra camisinha? Se ele vestiu o preservativo como ela alega que não tem DNA dele porque ele vestiu o preservativo, ela ficou quietinha esperando ele vestir o preservativo? Por que ela não correu? Por que ela não se manifestou? Não gritou? Isso em primeiro depoimento. No segundo depoimento, ela já fala que ela entrou com o Alex, que ela acordou lá com o Alex, que o Alex passa um segurança e fala: olha, vocês não podem estar aqui dentro, esse lugar é proibido. Aí o Alex fala: não, eu sou amigo do Robinho, vem aqui que eu vou te mostrar. Ele leva a segurança para mostrar que é amigo do Robinho, ela fica ali esperando ele voltar. Qual que era a intenção? Isso são perguntas minhas, tá, Renan? São coisas que eu não consigo entender. E o tempo todo me colocando no lugar da pessoa. Então, aí ela alega que começa o abuso, que não sabe qual dos dois a penetrou. No segundo depoimento, ela já afirma que foi o Robinho que penetrou. Ela é incisiva. Agora, você provavelmente deve ter assistido o documentário, a Globoplay divulgou recentemente, um documentário sobre o caso. Inclusive, eles ouviram a Mercedes, ela fala pela primeira vez. E uma das coisas que os advogados dela falam é que, em relação ao trauma, e devido ao trauma, ela pode ter alguns... não lembra de muitos detalhes por causa do trauma de ter sido violentada. Essa é uma tese que eles colocam. Você assistiu o documentário? Como é que foi? Eu assisti o documentário. Inclusive, eles me procuraram para falar. Eu mostrei tudo isso daqui, que você está vendo, eu mostrei para eles, inclusive, e eu decidi não falar, porque eu percebi ali a imparcialidade que estava acontecendo. Enfim, foi uma decisão minha de não falar com eles. E no depoimento que ela fala, ela dá a última versão dela, que já é a audiência. Quando ela está no primeiro depoimento aqui, ela fala uma coisa. E Bérgamo, 4 meses depois. Ela vai para Milão, 6 meses depois. Ela aumenta. Aqui são 3 doses, ela vai para 4 doses em Milão. 4 anos depois, em primeira audiência, em 2017, ela fala que ela tomou 6 drinks. Aqui ela fala que o Robinho e o Alex abusaram dela, ela não sabia quem era exatamente. No segundo, ela afirma que era o Robinho. E no terceiro, ela sustenta. No primeiro, ela fala que não conhecia o Robinho de outras ocasiões. No segundo, acho que para ficar mais verdadeiro, ela fala que já tinha encontrado o Robinho outras 2 ocasiões, que o Robinho tentou pôr a mão dela no abdômen dele e tentou lamber o seio dela. Aí o Robinho falou: que loucura! Todo mundo me conhece, eu sou jogador, eu sou famoso, como que eu vou sair lambendo o peito de mulher no meio de uma noitada? Ele falou: nunca tinha visto essa moça na minha frente, se ela me viu em outros lugares, eu não tinha visto. E outra coisa, se eu fui num lugar e uma pessoa já me assediou, tentou beijar meu peito, ou tentou colocar minha mão no abdômen e eu não gostei, eu vou sair uma área da minha cidade e eu vou lá encontrar com ele? Eu vou atrás desse mesmo cara que lá atrás fez isso comigo? Em que momento que o Robinho contou para você o que tinha acontecido? Porque durante o processo na justiça italiana ele deu algumas versões um pouco diferentes, né? E Acho que eu tenho até É uma única versão, foi um único depoimento dele. Nós não fomos mais ouvidos. Eu e ele não, perdão. só falamos. Nos áudios ele deu versões diferentes sobre o que tinha acontecido. Inicialmente ele dizia que não, foram só meus amigos. Depois ele acaba admitindo algumas coisas, que participou, fez sexo oral. Depois ele até fala que penetrou a Mercedes, né? E eu queria saber quando ele contou isso para você. Tem até um momento, acho que é a primeira operação na casa de vocês lá em Milão, sobre esse caso, acho que é março de 2024. Nesse momento, o que você entendeu? 14. De 14, perdão. O que você entendeu que tinha acontecido naquele momento? Então, isso está em depoimento. Um deles lá da justiça italiana fala que foram na minha casa, confiscaram todos os computadores e todos os celulares para ver se tinha vídeos pornográficos, qualquer coisa do tipo. Não encontraram nada. Se encontrasse, estava aqui no processo. Não encontraram nada, não tinha nada ali. Robinho foi condenado pelos áudios
E os áudios, eles vão e voltam, porque era aquela coisa da brincadeira de muito mau gosto, de WhatsApp, de tiração de sarro, que eu sempre falei para o Robinho, era tudo muito levado na brincadeira, porque ele falou para mim depois, ele falou assim, se eu tivesse ideia do que isso ia virar, a gente estava naquela brincadeira porque foi totalmente consentido. Ela foi porque ela quis, ela já conhecia os rapazes, ela entrou naquele camarim porque ela quis, ela conduziu tudo. E depois, conversando com eles, eles falam. Ela tinha o domínio da situação. E por isso que eles brincam, né? Horrível, são horríveis aqueles áudios, são vergonhosos, são imorais. É triste. Sua reação quando você ouviu pela primeira vez isso? Quando eu ouvi, me dava raiva do Robinho, porque eu sei quem ele é, do tom de levar as coisas na brincadeira, sempre tirando sarro. E eu, na minha percepção, ele tinha tanta tranquilidade de que ele não tinha feito nada forçado, nem com inconsciência dessa menina, que ele brinca e tira sarro. Ah, eu quero que se dane. Quem pegou tá lá no Brasil, porque foi rápido o envolvimento do Robinho com ela. E ele nunca negou, tá, Renan? Ele nunca negou. A minha questão pessoal com ele da traição, nós resolvemos. E eu perdoei, pus um ponto final nisso. E eu falei, daqui para frente eu não quero mais saber de história. E se tiver, eu vou pegar meus filhos e eu vou embora. Que quando eu saí da delegacia, eu falei para ele. Falei, se você tiver qualquer parcela de culpa, você vai lá pagar. Porque eu, Robinho, a gente sempre foi criado, graças a Deus, muito bem pelos nossos pais, sempre com valores. E eu falei para ele, se você tiver qualquer parcela de culpa, se você for culpado, eu sou a mãe dos seus filhos, eu vou estar sempre cuidando deles. Quando você sair, acabou a nossa relação, você vai lá pagar. Agora, se vamos estudar, eu quero ver, porque eu queria saber com quem eu estava dormindo. E eu falo isso no áudio lá, que eu nem sabia desse áudio. Eu fui saber há pouco tempo atrás, alguns anos atrás. Desde o começo eu não sabia desses áudios. E ali eu tô com raiva, eu tô com vergonha do que eu passei, do meu depoimento de ir lá e ter que me expor ao ridículo ali, né? Então, essa conversa dele, essa brincadeira dele, e ele não sabe nem o que ele está falando naqueles áudios. Porque ele falou assim, depois de tanto tempo, eu nem lembro. E se você fizer um exercício mental, pensa num evento que você foi há 1 ano atrás, um casamento. Com que roupa você foi, quantos drinks você bebeu, com quem você foi embora, com qual carro. A gente não consegue lembrar detalhes de uma coisa que se passou há 1 ano atrás. É difícil. Então ficava essa coisa, quem foi, quem será? Esse vai e vem entre eles, porque na verdade eles nem entendiam o porquê que eles estavam respondendo aquilo. Mas sobre o que o Robinho falou para você, em que momento que houve essa mudança dele falar, olha, não, eu não fiz nada, para ele falar, olha, não, realmente eu participei, eu estava lá com eles também. E como é que foi essa conversa? Em que momento ele abriu o jogo para você nesse sentido? Quando a polícia chegou em casa com ele, do treino, eu estava deitada, fazendo uma drenagem linfática ali. Ele chegou, coloquei o meu roupão, me assustei, era uma policial mulher e um homem. A mulher foi para dentro do quarto comigo, sentou comigo e falou, você sabe por que nós estamos aqui? Eu falei, não, não sei. Ela falou, o seu marido está sendo chamado para depor. Houve um episódio em janeiro de 2013, eu falei, nossa, 1 ano atrás? Ela falou assim, 1 ano atrás, tem uma moça alegando que foi violentada por eles, e aí o teto caiu na minha cabeça, né? Eu falei, meu Deus, que história maluca, né? E eu falei, que dia que foi? Fiquei tentando entender. Me entregaram um papel em italiano, eu dominava o italiano, mas não para entender todos aqueles termos ali, né? Técnicos e tudo. Você tem que ir lá depor. Eu falei, tá, eu estou à disposição. Nós precisamos levar os computadores, celular. Eu falei, pode, tá tudo aqui. Falei, leva, que até eu quero saber o que aconteceu naquele dia. Porque eu estava lá, só que eu fui embora. E eu também tenho interesse em saber. Eu sou esposa dele, eu quero saber o que aconteceu. Quando eu saio aí eles lá me perguntando, você sabe o que aconteceu? O seu marido está sendo acusado de ter estuprado a moça, tá? Eu falei, então vocês me contem, me falem, que eu também quero saber o que aconteceu. Porque eu não sei com quem que eu estou dormindo. Há tantos anos, não é possível que vocês estão me falando um monte de coisas que para mim são absurdas, que vieram do meu marido.
E aí que eu saio e chego no carro e falei isso. Cheguei em casa, eu falei para ele: eu vou embora, eu vou pegar meus filhos, vou pegar minhas malas, eu tô indo embora, não dá mais para mim. Você não me achou na esquina, você foi pedir minha mão em casamento pro meu pai, você me tirou da casa dos meus pais e eu tô aqui agora passando esse apuro com 2 filhos, eu tô indo embora. Ele: não, pelo amor de Deus, me perdoa, o meu erro foi ter te traído, me perdoa, não vou fazer mais isso. Eu já prometi para mim, para Deus, que eu não vou fazer mais isso. Desculpa estar fazendo você passar por isso e não vai acontecer mais. E, de fato, não aconteceu mais, porque eu tenho certeza que se tivesse acontecido qualquer coisa, essas pessoas apareceriam depois. Então, aquilo ali foi resolvido entre eu e ele, e eu falei para ele: se você é inocente, eu vou lutar com você, e se você for culpado, você vai lá pagar. E foi esse desenrolar todo, muito difícil à distância, porque se a gente está lá, está aqui, não, vamos atrás, vamos mostrar e tal, a gente consegue falar, mas a distância é impossível, e nós somos instruídos a não estar lá. Agora, até você estava falando um pouco sobre isso, né? Nos áudios, até pelo que a gente ouve, Robinho parece que não levava com muita seriedade essa acusação, né? Em que momento que ele percebeu que a gravidade do que poderia acontecer ali, que ele poderia ser preso eventualmente? Em que momento você sente que ele tomou noção ali do que estava acontecendo? Então, janeiro, quando a polícia bateu lá em casa. Janeiro de 2014, exatamente. Começou com o Jairo ligando para ele, falando que estava acontecendo uma investigação. Que é quando ele brinca, tira sarro e fala: vai lá, traz os meninos, porque o Robinho sai de cena muito rápido. Os outros caras ficaram com ela até de manhã, porque ela saiu daquela discoteca do Sil Café e foi para uma outra discoteca e está aqui no depoimento dela. Ela ali participou de tudo com eles e foi embora para outra discoteca com eles. Ela sai andando daquele local ali, ou melhor, vamos voltar. Ela se veste, ela coloca a roupa dela toda sozinha antes de sair daquele local, porque a juíza fala para ela: você estava de meia calça? Tava. Aquela meia calça inteira até aqui em cima? E quem que colocou a meia calça em você? Não, nessa hora eu não quis que ninguém tocasse em mim, eu me vesti sozinha. Ela fala que ela foi carregada para o carro, que ela foi chorando. Ela não foi carregada, ela foi caminhando, porque quando ela chega lá fora, ela fala: me colocaram dentro de uma Land Rover branca, que era o meu carro. E aí, quando eles me colocaram dentro da Land Rover branca, começaram uma discussão ali, me tiraram da Land Rover e me colocaram no Peugeot cinza. Por quê? Porque no ano anterior que eles tinham saído com essas meninas, eles queimaram a porta do meu carro com cigarro. E eu fiquei doida, eu briguei com eles, eu falei: pô, vocês queimaram a porta do meu carro? Eu não sabia que tinha mulher, achei que eles tinham ido para bagunça. Queimaram a porta do meu carro novo com cigarro, dei uma bronca neles e tinha cabelo. Falei: esse cabelo não é meu, coisa de mulher. Falei: esse cabelo não é meu. Ai, Vivi, não sei o quê. Não, não é, a gente só deu uma carona, aquelas coisas de rapazes. Então, ela sabia qual era o meu carro do ano anterior. Então, colocou no meu carro, tiraram do meu carro e colocaram no carro do Ricardo. Talvez com receio de eu descobrir de novo que eles tinham colocado alguém dentro do meu carro. Ela fala: uma Land Rover branca, e me tiraram e me puseram num Peugeot 206 prata. Gente, você está inconsciente. Você acabou de ser estuprada por 6 caras, você vai matar cor de carro, modelo. E saem dali, daquele local, e vão para uma outra discoteca. Ela vai dentro do carro. Quando ela entra no carro do Ricardo, ela lembrou que a bolsa ficou dentro do Sil Café. E fala: Ricardo, esqueci minha bolsa. O estuprador bonzinho foi lá buscar a bolsa dela lá dentro. Gente, pelo amor de Deus, não tem cabimento. Como que eu fui abusada por 6 caras, eu vou entrar num carro e vou para um outro local com eles? É o que o advogado dela fala do trauma. Pelo amor de Deus, eu vou querer pegar minhas coisas, eu vou sair correndo, eu vou fugir daquele lugar, daquelas pessoas, eu vou gritar por segurança, eu vou chamar a polícia, eu vou fazer qualquer coisa ali, ou não, ou vou me retrair, cada um reage de uma forma, eu vou para casa, eu vou chorar ali dentro da minha casa. Eu não vou sair dali, vou para uma outra balada com eles. E foi. E ela fica no estacionamento da outra balada. Antes disso tem a questão da bolsa, né? Vamos voltar lá, porque é muitos detalhes, então preciso organizar o pensamento. O Ricardo volta para buscar a bolsa dela. Quando o Ricardo vem com a bolsa dela,
e entrega para ela pega o telefone e manda mensagem para Carol, amiga dela. Às 2h21 da manhã. A última foto dela, 1h59, ela tá dançando com os dois, com o copo cheio. Às 2h21, a gente está falando de 22 minutos. 22 minutos, ela alega que ela ficou com falta de ar, que ela saiu, que o Alex vai atrás dela, tenta beijar, ela empurra, que ela desmaia, acorda no camarim, que o Robinho e Alex estão em cima dela. No depoimento ela fala, nessa hora Robinho se desliga de mim e eu fico com os outros rapazes lá abusando de mim, que a gente está falando de mais 5 rapazes ali abusando dela. Durante 22 minutos aconteceu tudo isso. Ela se veste, ela colocou a roupa dela toda, ela vai até o carro, troca de carro, esquece a bolsa, o Ricardo volta para buscar a bolsa, entrega, ela pega e manda mensagem para a amiga às 2h21. Nós estamos falando de 22 minutos. A gente fez a cronologia dos 22 minutos. É humanamente impossível acontecer o que ela alega em 22 minutos. Essa vez que a gente comentou que não foi aceito pela justiça, né? Eles não quiseram ver. Nem analisaram, na verdade. Nem analisaram. Então, assim, os nossos advogados em segunda instância deram um show de defesa lá. Não quiseram ver. A juíza tinha as fotos na mão dela. E ela podia ter, na audiência com a Mercedes, ela podia ter falado, é você aqui nessas fotos? Ela não foi questionada se era ela nas fotos. Não quiseram ver. Não quiseram saber. Qual o motivo? Não sei. Racismo? Xenofobia? Não sei. Eu não sei, porque não tem muita explicação. Não tem, a gente não consegue entender a forma que tudo isso foi muito mal conduzido. Agora, acho que, se eu não me engano, o Robinho foi condenado de forma definitiva lá, janeiro de 22, se eu não me engano. A última foi janeiro de 22. E aí, eu queria entender como é que foi a vida de vocês a partir daquele momento, né? O que mudou? E se mesmo assim, estando no Brasil, existia algum receio de que aqui ele poderia ser preso com essa homologação da sentença? Isso era uma coisa que passava pela cabeça de vocês? Então, quando foi em 2020, em plena pandemia, nós estávamos ainda em primeira instância. Nós nunca falamos nada no Brasil e nunca expusemos tudo isso, porque até então o processo estava correndo, nós estávamos sendo defendidos, não tinha nem saído a segunda instância. Quando foi em agosto de 2020 que abriu o aeroporto de Istambul, ele tinha terminado o contrato com o Başakşehir, ele falou assim, o meu sogro teve Covid, bem severo, meu sogro ficou internado, ele falou, eu preciso voltar para o Brasil, eu preciso cuidar do meu pai. Nós não voltamos para o Brasil fugidos, vamos para o Brasil que a gente está protegido, não vai ser preso, nada disso. Nós voltamos porque meu sogro tinha adoecido. Nós viemos para cá para cuidar do meu sogro. Quando a gente chega aqui, ele em negociação com vários clubes, de outros países inclusive, ele falou, me chama de Preta, ele falou, Preta, eu vou aposentar. Eu vou encerrar minha carreira no Santos, eu vou aposentar. Na época de 12 de outubro, no Dia das Crianças, foi aquele auê que o Robinho ia voltar para o Santos, tinha assinado o contrato, tudo. Começaram a me atacar no Instagram que eu tinha na época, um Instagram pessoal, fechado. Um rapaz me mandou mensagem, nós não vamos aceitar estuprador no nosso time, tal, tal, tal. Aquilo me chocou. Eu falei, meu Deus, nem teve as instâncias, a segunda e a terceira, não teve nem o final do julgamento, já estão julgando, xingando. Aí eu falei para ele, olha, vamos ver como é que vai ser, porque se for para você entrar lá e ficar sendo xingado e ficarem maltratando a gente, vamos que encerra a carreira. Aí foi aquele furdúncio. E aí, quando foi mundialmente falado sobre isso, eles fizeram a segunda instância em 2020. Pandemia também. A nossa advogada, na época que era daqui do Brasil, foi lá, acompanhou tudo, condenado em segunda. Quando ele foi condenado em segunda, eu falei, peraí, não é possível. Com todas as provas, com toda a cronologia, teste toxicológico, nós fizemos o teste toxicológico, aonde consta as bebidas que ela alegou que tomou, as quantidades, 3 bebidas e 6 bebidas. Teste toxicológico com base no depoimento dela. Com base total no medem depoimento as quantidades dela. que ela fala, que tomou e estimam os efeitos. E aí, uma pessoa habituada a beber e uma pessoa não habituada a beber. Então, assim, eles conseguem dar o parâmetro dos dois. A pessoa que já está acostumada e a que não está acostumada. 6 drinks e 3 drinks. E aqui fala claramente que a quantidade de drinks que ela alega não chegaria no estado de inconsciência.
que chegaria naquele estado que eles falam aqui de felicidade, de estar feliz. Sabe quando você toma o drink e fica querendo dançar, mais animado? Era esse o estado que eles constataram aqui. Nunca de inconsciência. Não existiu inconsciência, né? Então, assim, quando fala da inconsciência que não teve o consentimento, se não existiu a inconsciência e ela estava ali, ela estava vendo o que ela estava fazendo, existiu o consentimento. Uhum. Agora, hoje o Robinho tá preso há 7, 8 Vai meses? fazer 8 meses, 8 dia meses. 21. Como é que tá a relação de vocês hoje? Com que frequência você vai até lá? Vou todas as semanas, todos os finais de semana. Varia mês sábado, mês é domingo. Por exemplo, esse mês é todos os sábados. Então, eu vou, levo a comidinha dele, levo os produtos de higiene, os produtos de limpeza. Graças a Deus, o Robinho tem uma cabeça muito boa. Eu, às vezes, vou para tentar acalmá-lo e eu saio de lá mais calma porque ele que me acalma. O que ele conta da vida lá? Não é fácil. Não é fácil. Dizem que é o melhor presídio. Não existe o melhor presídio. Ainda com a injustiça de tudo que a gente está passando e sofrendo, ainda é pior o sentimento, porque eu não deveria nem ter entrado. Então, assim, ele está bem na medida do possível. Como que eu posso te explicar? A gente tem a nossa consciência tranquila. Robinho deita e dorme, eu deito e durmo, porque a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe da verdade. Como é que é pros filhos de vocês isso? Você estava me relatando que eles mesmos sofrem alguns ataques sem ter nenhuma relação com isso, né? Como é que é? Eles lidam com essa situação, não só em relação a ter o pai preso, mas durante todo esse processo, né? Tudo que isso Sim, eu envolveu. converso muito com eles, o Robinho também conversa muito com eles vão em algumas visitas. Eu pedi para a juíza o direito de levar os 3 juntos, porque eu tinha que separar, sempre tinha que escolher entre os 2 meninos, né, ou levava o Júnior ou levava o Gianluca. A Júlia, por ser menor de 12 anos, sempre podia ir, então ficava aquela dificuldade. Quando vamos todos, e aí vira aquela bagunça, né, porque ali ele entra no papel de pai total, e brincam muito, conversam muito, a gente conversa muito com eles. Eu abri todo o processo para os meus filhos. Eu falei: "Tá aqui, aconteceu isso, essa moça fala isso, isso e isso". "Mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que mostrar a verdade". Eu falei: "Sim, vai ter esse momento. Vai ter um dia onde a gente vai ver a justiça de fato". E voltando no que a gente estava falando da questão da volta para o Brasil, que se a gente tinha ou não receio, quando a gente volta para o Brasil e vira aquele furdúncio aqui, e depois ele é condenado em terceira instância numa audiência de 30 minutos na Corte de Roma, onde o nosso advogado falou 25 minutos e o dela só 5 minutos, que eu não entendo como em 25 minutos você consegue explicar um caso tão complexo desse. Não podia entrar ninguém em terceira instância. Era pandemia, a imprensa entrou todinha e acompanhou tudo. Nós ficamos sabendo pela imprensa antes do nosso advogado. Então, eu não sei como, por quê, se vazaram, se a intenção era condenar, também não sei. Mas, assim, ao nosso ver, ele entrou condenado desde a primeira. E a última eles só mantiveram, foi tudo muito rápido, muito preciso, e não quiseram saber. Quando a gente vem para o Brasil e acontece tudo isso, a gente está aqui, eu estava aqui no meu quarto com ele, que a gente caiu os 2 chorando no chão. O que vai acontecer agora? A Interpol vai vir, vai me levar? A gente não sabia o que ia acontecer. Bate um desespero assim, ninguém está vendo isso? E aí, quando falam de vir o processo para o Brasil, a gente tem um acalento no coração, no sentido assim, caramba, é o nosso país, é o nosso povo. A justiça brasileira vai ver isso daqui. A justiça vai analisar e vai ver o quanto eu fui injustiçado na Itália. Não aconteceu. Não quiseram analisar o processo, não quiseram saber. Acham que a justiça italiana fez o melhor trabalho deles? E estão colocando a justiça... Eu sou italiana, Renan. Eu sou italiana, sou descendente de italiano. Estão colocando a justiça italiana no céu, falando que eles fizeram um excelente trabalho, sem nem procurar saber se realmente foi feito todos os critérios. Está aqui, todas as provas estão aqui. Por que interceptam todos os telefones da acusação, dos
réus, né, vamos dizer assim, e não interceptam todo o outro lado. As amigas dela, ela, procurar saber se realmente existiu trauma, se a pessoa realmente está traumatizada, porque o que eu tenho aqui de documentos, toda a rede social e tudo, mostra que não existiu trauma nenhum, que não existiu não tem o peso o que aconteceu naquele lugar. Uma pessoa, cada um faz o que quiser da vida, Renan. As mulheres fazem o que elas quiserem da vida, elas saem com quem elas quiserem, elas passeiam, são livres, todo mundo tem direito de fazer o que quiser. Agora, acusar uma pessoa de um crime tão absurdo, tão bárbaro, para mim, um dos piores crimes do mundo. Estupro tem que pagar. Quem estupra, quem agride, puxa, bate qualquer coisa, principalmente contra as mulheres, que o Robinho sempre defendeu pra caramba. O Robinho sempre sofreu muito racismo e sempre defendeu muito. Pode perguntar, bom, vocês não conhecem, mas quem conhece a gente sabe o quanto ele sempre lutou por justiça, em todos os casos. Quando o Balotelli era massacrado lá no Milan por racismo, o Robinho ia lá ajudar e dar uma palavra de conforto. O Robinho sofria junto e sempre odiou esses absurdos todos. A gente vê aí, hoje, em 2013 não tinha a informação que a gente tem hoje e continua acontecendo. Então, a gente sempre foi pela justiça. A gente achou que chegando no Brasil, as pessoas iam dar importância para o que realmente aconteceu lá. Aqui tem 26 casos, eu levantei a jurisprudência, 26 casos de estupros coletivos na Itália, onde todos são com pena abaixo de 6 anos. Por que o Robinho pegou 9? É realmente componente Por que racial. só o Robinho e o Ricardo? Componente racial, você acha que pesou? Essa é uma tese que a defesa levanta, né? Os rapazes que estão aqui no Brasil, em depoimento agora, no documentário, disseram que não tinham como vir atrás deles porque não tinha endereço. Eu dei o telefone de todos. Na época, o telefone não sabia o endereço exatamente de todos, mas nós levantamos as informações com a advogada aqui do Brasil, temos endereço, telefone e nome completo de todos. Não vieram à festa porque não quiseram. Talvez não era interessante, não sei. Então, tem muitas coisas que a gente não consegue entender. Achamos que não estou falando que o Brasil é país da impunidade, nem que tem que passar a mão na cabeça de brasileiro, não. Mas que eles deveriam, se lá no julgamento, que não era para discutir o mérito, que era só para falar se deveria ou não homologar a sentença, que por lei no Brasil não poderia ser preso, se eles entraram no mérito durante o julgamento, eles leram o que aconteceu no dia, entraram no mérito, que então eles analisassem tudo. O que a gente quer hoje, o meu pedido hoje, é que então abram o processo no Brasil e deixem a gente mostrar. Até aqui todo mundo mostrou o outro lado, deixa a gente mostrar o nosso lado, a nossa verdade. Está aqui, em documentos. Não, eu não estou falando, não estou inventando uma história. Eu estou debruçada nisso daqui a 10 anos. Então, assim, qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, eu estou aqui para esclarecer. Só que eu não vou ficar expondo, fazendo live e falando. Não. Eu quero a justiça, como ela deve ser feita. Vão discutir o mérito? Então discutam com propriedade. Discutam o mérito sabendo tudo o que aconteceu naquele lugar e que ele foi devidamente julgado na Itália. Vivian, obrigado de verdade pelo tempo, pela sua disposição em falar. Eu sei que é um assunto delicado para você, você nunca falou sobre isso. Obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço. Tem outras inúmeras coisas aqui que também eu não comentei aqui, mas que estão aqui, estão à disposição. Hoje o meu pedido é que as pessoas tentem ver que existe um outro lado da história. Existem muitas provas de que não aconteceu esse crime, porque o Robinho foi condenado por áudios entre amigos, né, e morais horrorosos, ok. Só que isso não é um crime. A traição que houve comigo não é um crime. Está muito distante de ser um crime. Um ato imoral de um crime é uma distância muito grande. E ele está 8 meses lá, preso, pagando por algo que não aconteceu. Então, a gente só pede que a justiça brasileira, um dia a gente vai lá resolver na Itália. Se Deus quiser, um dia a gente vai lá resolver na Itália. Hoje,
Com ele preso aqui, eu quero que as pessoas saibam o que realmente aconteceu naquela noite, dentro desses 22 minutos que ela alega que são humanamente impossíveis, e que eles nos deem a chance de provar a inocência dele aqui. É isso que eu tenho para falar, muito obrigada. Me desculpa aí se eu fui e voltei muitas vezes, mas é porque é aquilo que bate dentro de mim dia e noite, e comigo, com os meus filhos, com ele, com essa situação de todo final de semana virar as costas e deixar ele naquele lugar, ficar a semana inteira sem muitas notícias, porque você não sabe o que se passa lá dentro, né? Então, assim, é tudo muito difícil, é tudo muito... Ao mesmo tempo que você tem a justiça do seu lado, você não pode falar, você não pode mostrar, as pessoas acham que você está querendo denegrir a imagem. Não quero denegrir a imagem de ninguém, não quero expor ninguém. Eu não... cada um com a sua consciência. Eu tenho minha consciência tranquila, o Robinho tem a consciência dele tranquilo. E o que a gente só quer é isso, que as pessoas vejam a verdade. Só isso, e muito obrigada.